Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus, amém? Eu tenho um recado muito importante para vocês. No próximo domingo, nós só teremos apenas o culto da manhã. Teremos 2 cultos aqui na IBAN no período da manhã. Isso significa que à noite nós não teremos programação. Lembrando também que teremos culto na igreja Monte das Oliveiras. Teremos um único culto no período da manhã também. Ok? Recado dado. Abra sua Bíblia, por gentileza, ou acesse a sua Bíblia. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nós faremos a leitura a partir do verso de número 11. Todo mundo achou o texto? Amém? Eu vou esperar mais um pouquinho. Tem gente ainda querendo achar o texto? Vamos lá, vou esperar vocês. Diz assim a parábola do filho pródigo? Não, diz assim a palavra do Senhor. Hoje nós vamos conversar sobre a parábola do filho pródigo, como vocês já puderam ver aqui. Vamos lá. Agora vai. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 15, verso 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me com um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda de longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam o novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? E este lhe respondeu: Seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu.
Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão, este seu irmão, estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Que Deus, por misericórdia e graça, aplique a sua palavra aos nossos corações. Baixe a sua fronte e ore comigo, consagrando esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Deus amado, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Como é bom nos achegarmos ao Senhor, a tua presença, estarmos na tua casa, adorando ao Senhor. E nesse momento, Senhor Deus, nos preparando para ouvir a tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós nos humilhamos diante do Senhor, reconhecemos a nossa pequenez e dizemos ao Senhor: Senhor, precisamos ouvir, Deus, a tua voz, necessitamos ouvir a tua voz. Ó Deus, em nome de Jesus, quebra, Deus, qualquer tipo de barreira, Senhor Deus, que todo empecilho, Deus, seja removido do nosso meio na autoridade do nome de Jesus, Pai. E Deus, em nome de Jesus, abre o nosso coração, Pai. Ó Deus, faz com que os nossos olhos possam enxergar a tua vontade, os nossos ouvidos entender o teu querer, Pai. Ó Deus, nós pedimos assim, nos abençoa nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Essa, com toda certeza, é uma das parábolas mais conhecidas que Jesus contou. Eu, particularmente, desde criança, eu tenho escutado essa belíssima parábola. Através de canções, através de sermões, através de livros, representada também através de peças, e comumente, ao ser explanada, a sua ênfase sempre recai sobre o filho mais novo. O filho que viveu de forma pródiga, o filho que viveu de forma esbanjadora ou de forma perdulária. Perdulário, o que é isso, pastor? Perdulário significa que o filho, ele pegou os recursos do pai e gastou todo, até o final. E é por isso que a parábola se chama a parábola do filho pródigo. Contudo, Jesus, ele começa a parábola dizendo: vocês, um homem, mais forte, gente, um homem, muito bom, um homem tinha dois filhos, e não apenas um. Nós só conseguiremos alcançar a essência dessa parábola olhando para a vida dos dois filhos, pois a experiência de cada um dos filhos revela um pouco da forma como nós nos relacionamos com Deus. Revela dois caminhos básicos pelos quais as pessoas tentam encontrar felicidade e realização. Pastor, quais caminhos são esses? O caminho da conformidade moral e o caminho do autoconhecimento. Dois caminhos para encontrar felicidade. Ou como diz Tim Keller, em seu livro intitulado Deus Pródigo, o caminho de autossalvação, caminhos de autossalvação. Cada um desses caminhos funciona como uma lente através da qual enxergamos a vida, ou como um paradigma, um padrão que molda a forma como nós enxergamos as coisas. Ambas são maneiras que utilizamos para encontrar o nosso valor e o nosso significado pessoal. A experiência do filho mais novo aponta para o caminho de conformidade moral. E segundo o prisma da conformidade moral, nós só conseguiremos ser bem-sucedidos, felizes, plenos, através do cumprimento de leis e da obediência aos estatutos. E o mundo só conseguirá ser feito um mundo correto apenas por meio da retidão moral. E, obviamente, as pessoas que trilham esse caminho, para as pessoas que trilham esse caminho, o grande problema da sociedade são as pessoas imorais. E a solução? Eles próprios. Já o caminho do filho mais novo aponta para o caminho do autoconhecimento. E esse paradigma sustenta que as pessoas devem ser livres para seguir os seus próprios caminhos. E com muita frequência nós temos falado desse perfil aqui no púlpito. A pessoa deve ser livre para seguir o seu próprio caminho, a sua própria cabeça, o que der na telha. E nós devemos buscar a todo custo autorrealização, independente dos costumes, independente das tradições, independente das convenções.
Segundo esse ponto de vista, o mundo seria muito melhor se não existisse tradição, autoridade hierárquica e outras barreiras. A liberdade pessoal, elas não existissem, deixassem de existir. Para essas pessoas, o mundo seria muito melhor se não existissem pessoas fanáticas, de mente fechada, pessoas legalistas. E, obviamente, a solução: o mundo seria muito melhor se só existissem pessoas progressistas e de mente aberta, como elas. É interessante, pois essas duas percepções, esses dois caminhos de busca de realização, de felicidade, essas duas formas de nos relacionarmos com Deus, nós encontramos na parábola do filho pródigo, na parábola dos dois filhos. Essa percepção é muito comum aos nossos dias, atualíssima. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, ele definiu esses dois caminhos como um caminho ético e o caminho estético. O caminho ético, o caminho da conformidade moral. O caminho estético, o caminho do autoconhecimento. Mas para Kierkegaard, tanto a vida mundana, a vida dos prazeres sensuais, quanto a vida religiosa, quanto a rigidez ética, elas falham em dar significado ao coração do homem. Falham em dar ao coração do homem aquilo que realmente ele precisa. Contudo, em nossa sociedade ocidentalizada, é muito difícil enxergarmos uma outra alternativa. Essas duas abordagens predominam. Ou o caminho do moralismo religioso, ou o caminho da satisfação das vontades. Ou o caminho daquilo que é sagrado, ou o caminho do profano. Contudo, nesse momento eu queria que você voltasse os seus olhos novamente para a parábola. Nós não podemos esquecer que Jesus ele contou essa parábola em resposta aos fariseus que estavam lhe acusando. Mas acusando Jesus do quê? Eles estavam acusando de Jesus receber pecadores e comer com eles. Lucas 15, 1, 3. Vocês vão fazer a leitura para mim, por favor, desde o início. Foi por esse motivo que Jesus ele começou a contar um conjunto de 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. E o que fica muito claro para nós nessa parábola é que Jesus ele associa o comportamento dos fariseus, dos religiosos com quem conversava, ao caminho dos moralistas. E Jesus, ele associa a conduta dos publicanos e pecadores àqueles que escolheram o caminho do autoconhecimento. Mas quando nós vamos tentar captar a essência dessa parábola, o que Jesus estava querendo comunicar, a sua mensagem era diretamente ao coração dos religiosos, diretamente ao coração dos fariseus. E Jesus está dizendo para eles, olhem, acordem, porque o caminho que vocês escolheram, esse caminho moralista que vocês resolveram trilhar, esse caminho é muito, muito perigoso. Deixem os publicanos e pecadores comigo, tirem os olhos da vida dos outros, olhem para as suas próprias vidas. E nesse momento eu quero fazer uma pausa e abrir aqui um parêntese. Geralmente, quando a ênfase de uma mensagem recai sobre os moralistas, muitos já começam a fechar os seus corações. Porque ninguém quer ser identificado, associado a moralistas. Ninguém. Mas, talvez alguns digam, pastor, concordo com tudo o que você falou desde o início aí, pastor. Tudo beleza. Mas eu suspeito que tem algumas coisas que você vai falar aí que não tem nada a ver com a minha vida. Não tem nada a ver comigo. Eu diria para você, não cometa o mesmo erro dos religiosos da época de Jesus.
Aqueles homens estavam com a doença terminal, mas eles não sabiam que tinham essa doença. Eles achavam que não precisavam de tratamento, de remédio, de cura. E com muito temor diante de Deus, eu digo aos irmãos que enquanto eu preparava essa mensagem, Deus confrontou meu coração inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Deus, Ele confrontou o meu coração com o meu próprio orgulho, com a minha própria vaidade, com o meu coração vaidoso. E por isso eu digo para você, em nome de Jesus, abra o seu coração. Se desarme. Permita que as barreiras, elas se caiam. Imagine um espelho enorme na sua frente. Enquanto eu prego, imagine um espelho enorme na sua frente. Esqueça o outro. Você vai ser tentado a pensar no outro. Mas nesse momento o Senhor quer que você olhe apenas para a sua vida. O Senhor quer que você olhe apenas para esse espelho. Você pode dizer amém? Quando nós olhamos para a vida do filho mais velho, nós percebemos que esse filho mais velho, ele está tão alienado e tão distante de Deus quanto o filho mais novo. Olha só o que ele diz. Vocês pode ser mais bonito, gente, mais forte. Vamos lá. Com base nessa declaração ressentida e cheia de ira do filho mais velho, nós podemos perceber que por trás da sua obediência e da sua fidelidade ao Pai existe um coração tão distante quanto o coração do filho mais novo. Ambos os corações tinham a mesma motivação, o mesmo objetivo, o mesmo desejo. Ambos usaram o Pai para alcançar aquilo que o coração realmente desejava. E pastor, o que é que eles desejavam? Eles desejavam autonomia, independência, mas não autonomia de bolso vazio. Mas eles desejavam autonomia de bolso cheio, com a riqueza do Pai. Eles não queriam a companhia do Pai. Eles não queriam a presença do Pai. Eles queriam a riqueza do Pai. Eles só queriam aquilo que o Pai poderia dar. Aquilo que o Pai podia dar. E esse tipo de postura lembra muitas vezes as nossas práticas, a nossa oração, o nosso relacionamento com Deus. Nós nos acostumamos a vir à igreja, nós nos acostumamos a vir ao templo, ao culto, adorarmos a Deus, termos períodos de pseudos orações ou pseudas orações. Mas, na verdade, nós não queremos a Deus. Nós não queremos a sua presença. Nós só queremos aquilo que Ele pode dar. E ao pedir a sua herança, ao pedir parte da herança, o filho mais novo, ele está desejando que o seu pai morra. Porque quem já se viu alguém receber herança enquanto o pai ainda está vivo? Mas o filho mais velho, ele também não fica atrás. Com seu discurso irascível e com seu coração ressentido, ele está dizendo: olha, pai, eu não fui embora como meu irmão mais novo, mas eu nunca fui feliz ao seu lado. E eu só te suporto porque um dia você vai morrer. E tudo que você tem será meu. Eu farei as coisas do meu jeito. Eu tomarei o seu lugar. E eu suspeito que seja por isso que o pai diz para ele: olha, meu filho, tudo o que eu tenho é seu. A lógica do discurso do filho mais velho me faz lembrar de uma oração feita pelo personagem Salieri, na peça Amadeus, que conta a história de Mozart. Salieri, ele era um religioso.
Mozart, ele era um homem mundano, um homem boêmio. E olha a oração, olhem comigo a oração que o religioso Salieri faz. Secretamente eu ofereci a oração mais louvável que um garoto pode criar. Senhor, faz de mim um grande compositor. Deixa-me celebrar tua glória através da música e assim celebrar a mim mesmo. Faze-me famoso por todo o mundo, querido Deus. Torna-me imortal, que pronuncie meu nome depois da minha morte, por tudo que escrevi para sempre. Em troca disso, em troca juro dar a ti a minha castidade, a minha diligência, a minha mais profunda humildade, cada hora da minha vida. Também ajudarei a meus semelhantes em tudo o que puder. Amém? E amém. Essa é a oração humilde de Salieri. E essa oração traduz muito bem a lógica da mente religiosa do filho mais velho, quando ele diz: Pai, eu nunca desobedeci às tuas ordens. Por isso, Pai, eu tenho direito. Eu sempre obedeci às tuas ordens, eu sempre fiz tudo do jeito que o Senhor sempre mandou. Eu trabalhei como um escravo, por isso eu tenho direitos. Essa é a lógica da religião, a lógica da barganha. Os irmãos mais velhos têm a capacidade de fazer o bem para os outros, mas não pelo prazer da ação em si, nem pelo amor às pessoas, nem pelo deleite que Deus ele pode ter com as suas ações. Eles não estão alimentando os famintos, nem vestindo os que têm frio. Eles estão alimentando e vestindo a si mesmos. O egoísmo de seus corações não só permanece intacto, como continua sendo alimentado pelo moralismo baseado no medo. E debaixo de uma ação aparentemente altruísta, por debaixo de uma ação aparentemente generosa, se esconde um coração egoísta. Eu posso subir esse púlpito e pregar por vaidade. Eu posso fazer isso. Os meus irmãos podem subir aqui e tocar e celebrarem as suas próprias vaidades, ou a sua própria vaidade. Você pode servir a Deus, você pode ser generoso, você pode realizar boas obras, mas pensando em si mesmo. Pensando em si mesmo. E é isso que Jesus está tentando comunicar aos fariseus, aos filhos mais velhos. Acordem, porque esse estilo de vida é muito perigoso. Irmãos mais velhos têm uma tendência a se irar com as circunstâncias da vida. Quando as coisas fogem ao seu controle, quando as coisas não saem do jeito deles, os irmãos mais velhos se iram. Os irmãos mais velhos guardam rancor por mais tempo e com mais amargor. Eu ia falar assim, você conhece pessoas assim, mas não. Olha para o espelho. Olha para o espelho que está na sua frente. Os irmãos mais velhos desdenham de pessoas de outras raças, pessoas de outras religiões, pessoas que possuem outros estilos de vida diferentes. Consideram a vida uma labuta diária e servir a Deus um fardo. Tem pouca intimidade e sentem pouca alegria na vida de orações. E além da profunda insegurança que os tornam excessivamente sensíveis à crítica e à rejeição. Mas apesar disso, eles permanecem ríspidos, amargos, críticos, secos, impiedosos na condenação alheia. E esse é um quadro terrível que evidencia uma espiritualidade doentia. E por falar em crítica, acidez, quem nunca criticou o seu irmão ou alguém injustamente que atire a primeira pedra? Eu me recordo que eu vivenciei uma situação onde, mesmo sem obter muita informação, o que não justifica a minha crítica,
eu critiquei uma pessoa que eu amava de forma muito severa. Muito severa. E pouco tempo depois, aquela mesma dificuldade que a pessoa passou, eu passei. Eu enfrentei. E por que eu lembrei disso? Eu lembrei disso porque essa semana, conversando com minha esposa, veio à tona uma situação e eu olhei para ela e disse assim: dessa vez eu não vou cair no mesmo erro. Dessa vez eu só vou fazer orar. Porque o espírito do irmão mais velho, ele se aflora, se agiganta, e nós nos achamos no direito de criticar quem quer que seja. Mas mesmo assim, isso não significa que a rebeldia do irmão mais novo aponta para um caminho melhor. Pode ser um caminho mais perigoso, mas melhor não. Mas pastor, por que você está dizendo que pode ser um caminho mais perigoso? Porque eu não sei se você prestou atenção. A parábola termina no verso 32 com um gostinho de quero mais. E você não sabe o que sucede ao filho mais velho. Você não sabe se o filho mais velho entra na festa do pai ou se o filho mais velho fica de fora. E é por isso que esse caminho é um caminho mais perigoso. Porque o filho mais velho, ele não se percebe. Ele não acha que está doente, ele não acha que precisa de cura. E refletindo sobre essa temática, eu ouvi, através da boca do pastor Ed René Kivitz, uma percepção do professor Rubem Alves sobre essa parábola. Ele diz assim: nessa parábola nós aprendemos que Deus, ele não acumula créditos e que Deus também não acumula débitos. Para Deus, tanto o caminho do irmão mais novo quanto o caminho do irmão mais velho se configuram caminhos de perdição, caminhos de pecados. E essa parábola de Jesus, ela é preciosa porque ela nos ajuda a redefinir o conceito de pecado. Quase todo mundo define pecado como uma violação na lista de regras. Jesus, no entanto, nos mostra, vocês, bem forte, gente, com sinceridade, ficou horrível. Mas vou dar mais uma chance para vocês. Agora eu vou ler tudo. 1, 2, 3. Todos juntos. Isso é muito duro. Um homem que quase nunca violou a lista de maus comportamentos morais pode estar tão perdido espiritualmente quanto o mais devasso e imoral dos homens. Tim Keller, ele diz isso. Mas por quê, pastor? Porque o pecado, ele não consiste na quebra de regras. Mas também o pecado, ele essencialmente consiste em nos colocarmos no lugar de Deus. Em assumir a posição de Deus como o nosso próprio Salvador, como o nosso próprio Senhor e como o nosso próprio juiz. Assim como fizeram os dois filhos, na tentativa de se apropriarem da autoridade do pai, enquanto o pai ainda estava vivo. Mas pastor, existe um caminho alternativo? Existe um caminho alternativo que nos leve para longe da vaidade, da conformidade moral e para longe do egoísmo da vida humana? Existe sim, meus irmãos. E esse caminho se chama o Evangelho. O Evangelho. E como diz o próprio pastor Ed René, não nessa pregação, mas nos seus livros, volta e meia ele costuma dizer que o Evangelho é a superação da religião. A mensagem de Jesus, ele apresenta uma espiritualidade completamente diferente. Porque o Evangelho não é a religião ou a falta de religião.
Não é moralidade ou imoralidade, não é o moralismo ou o relativismo, o conservadorismo ou liberalismo, isso não é evangelho. E o evangelho também não é algo que se situe no meio de um espectro entre esses dois polos, mas o evangelho é algo absolutamente superior. Jesus, ele não divide o mundo entre mocinhos morais e bandidos espirituais, ou melhor, bandidos imorais. Eu vou repetir, ele não divide o mundo entre mocinhos morais e bandidos imorais. Eu não sei de onde é que veio esse espiritual aqui, não tem como. Mocinhos morais e bandidos imorais. Jesus, ele nos mostra que todas as pessoas que se dedicam ao projeto da autossalvação, usando Deus, usando os outros, os seus semelhantes, para obter controle e poder, essas pessoas estão todas no mesmo caminho. E esse caminho tem um nome, o caminho de perdição. Mas pastor, qual é o caminho do evangelho? O caminho do evangelho é o caminho de volta para casa. É o caminho que mostra que a felicidade está em casa, que nos leva de volta aos braços do nosso Pai. Porque esse mundo, como você vê agora, o mundo que você experimenta não é a sua casa. Não é a casa da qual você tem saudades. Não é o lugar onde você irá preencher o vazio da sua alma. Mas enquanto permanecermos num caminho de autossalvação, o nosso coração estará distante de Deus, assim como o coração do filho mais novo, e assim como o coração do filho mais velho. Mas nós não podemos negar que todos nós carregamos dentro de nós um pouquinho dos dois filhos. Nós não podemos nos esquecer que todos somos como o filho mais novo. De que forma, pastor? Nós somos peregrinos numa terra distante, com saudade da casa do Pai. E vivemos nesse mundo com um aperto no peito, com um sentimento de nostalgia, com saudade de um lugar que podemos chamar de nosso. E eu gosto muito de uma canção, nós não vamos cantá-la, mas essa canção reflete muito bem esse sentimento. E a canção diz assim: eu encontrei a calmaria de um lugar que sopra o vento da paz, bem junto a águas tranquilas. Eu sou estrangeiro, sou peregrino como filho pródigo, mas eu compreendo que o eterno lar começa no momento em que eu vivo para te encontrar. Hoje encontrei, em ti encontrei o meu lugar, um lugar tão sublime. E eu diria que a nossa casa não é um lugar. A nossa casa não é um lugar. A nossa casa é uma pessoa. A nossa casa é o próprio Pai. E nós só encontraremos respostas, sentido, nos braços do nosso Pai. Não teremos paz em nossos corações enquanto não compreendermos que a nossa felicidade está nos braços dEle. E que somos salvos por sua bondade, por sua graça e não por merecimento próprio. Precisamos todos os dias nos lembrar que fomos salvos pela bondade de Deus e não pela nossa, na cruz do Calvário, através da pessoa de Cristo Jesus. Esse texto é muito conhecido, mas talvez um dos mais significativos do Evangelho para mim. E geralmente quando eu costumo compartilhar do Evangelho às pessoas que querem ouvir, eu sempre lanço o desafio e digo assim: olha, se você entender esse texto, você vai entender a Bíblia toda. E as pessoas ficam curiosas e ávidas para entender a Bíblia toda de uma vez só. E nesse texto nós ouvimos assim, vocês mais uma vez, eu prometo que é a última leitura da noite. Pois
Amém. A salvação se dá pela graça de Deus, pela bondade de Deus na cruz do Calvário. E na parábola nós vemos a graça de Deus sobre a vida dos 2 filhos. Pastor, se você pudesse resumir a essência dessa parábola, de que forma você explicaria para mim? Eu diria o seguinte: eu diria que os religiosos que conversavam com Jesus acreditavam no Messias que viria apenas para libertar uma nação. Mas Jesus, Ele está dizendo a esses mesmos religiosos: eu sou o Messias, e eu não vim apenas para libertar uma nação, eu vim para levar a raça humana de volta para casa. É nesse evangelho que eu creio, e é por isso que Jesus ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém se aproxima do Pai, ninguém se achega ao Pai senão por mim. E a boa notícia, meu irmão, meus irmãos, a boa notícia é que Jesus, Ele não apenas ama as pessoas que vivem dissolutamente, as pessoas que vivem de forma descontrolada, que possuem um espírito libertário, como também Ele ama as pessoas religiosas, de coração endurecido. Esse é o convite da graça. Em Cristo Jesus, o Pai nos chama a todos, para voltarmos para casa. E é interessante porque o texto vai dizer que o pai vê o filho de longe. O filho está longe, mas o pai vê o filho. Mas como isso seria possível? Na verdade, por causa da desobediência do filho. O filho ele era a vergonha do pai, a vergonha da aldeia. E com toda certeza ele teria dificuldade de entrar naquele lugar. Mas o pai, cheio de graça, pensando em protegê-lo, o pai ele sai. O pai ele vai para a porta da aldeia, à espera do seu filho. Quantas vezes aquele pai não ficou ali, esperando o filho, desejoso de que ele voltasse para casa? E ele avista o filho, e o texto diz que esse pai ele corre. Deus é o pai que corre na direção dos seus filhos. Isso é interessante porque na cultura judaica os homens não corriam. Crianças correm, mulheres correm, mas os homens não correm. Imagine o pai da família levantando as suas roupas, deixando as suas pernas à mostra e correndo na direção do seu filho, buscando o abraçar e beijar. Isso é fantástico. Mas Deus também, Ele demonstrou graça. O Pai demonstra graça com o filho que ficou em casa. Mesmo depois de ouvir vários absurdos da parte dele, mesmo depois de receber toda a sua ingratidão, toda a sua ira, o Pai ele sai e o convida para fazer parte do banquete. Esse é o nosso Deus. É o Deus que é Pai. É o Deus que não vê limites para demonstrar o seu amor por sua criação. Nesse momento eu queria que você ainda permanecesse reflexivo, ligado a essa mensagem, você fechasse os seus olhos, baixasse a sua fronte. Nós ouvimos aqui que o Evangelho é um caminho diferente. É o caminho que nos afasta da conformidade moral, de uma vida conformada moralmente. Mas com muita frequência nós somos tentados a agir como o filho mais velho. E eu, quando comecei a estudar essa mensagem, esse texto, meu coração foi confrontado por Deus várias vezes. E eu tive que orar a Deus dizendo: Senhor, livra-me do irmão mais velho, livra-me do espírito do irmão mais velho.
Senhor, livra-me do caminho da religião, da conformidade moral, livra-me da minha vaidade, livra-me do meu ego, livra-me. E se você nessa noite, você deseja repetir essa oração comigo, dizendo: Senhor, livra-me do espírito do irmão mais velho, Senhor. Livra, Senhor, desse espírito ácido, crítico, amargurado, que não se alegra com a felicidade, com a salvação alheia. Eu queria que você ficasse de pé, com sinceridade, e você falasse assim: Senhor, livra-me. Deus abençoe, minha irmã, por sua sinceridade. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu oro para que o Senhor nos livre do amargor do irmão mais velho. Mas eu ainda queria falar com outras pessoas. Você acabou de ouvir que todos nós, de alguma forma, estamos buscando voltar para casa, encontrar o nosso lar, e você ouviu que nós só encontraremos o nosso verdadeiro lar nos braços do nosso Pai. E eu quero falar com você que já conhece o Evangelho, já experimentou do Evangelho, mas voltou à vida do irmão mais novo e se desgarrou. E se nessa noite você quer se reconciliar com o seu Pai, quer abraçar e beijá-lo novamente, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos, dizendo: Pastor, eu quero me reconciliar com meu Pai. Eu quero me reconciliar com meu Senhor. Glórias a Deus pela vida de vocês. Eu estou vendo vocês, glórias a Deus. Glórias a Deus. Mas ainda eu quero falar com você que veio aqui a esse lugar e falou: Pastor, eu não conheço muito a Bíblia, eu não conhecia a essência do Evangelho, mas eu entendi, pastor, que eu preciso de Jesus, eu preciso dele para voltar para os braços do meu Pai. Eu entendi que minha vida só vai ter significado e sentido nele, pastor. Eu quero receber o Senhor Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Eu queria que você levantasse, ficasse de pé e levantasse a sua mão. Glórias a Deus, eu vi sua vida, minha irmã. Glórias a Deus, eu vi a sua vida, a sua mão levantada também, você aí no fundo de amarelo. Eu vi você de azul aqui também, glórias a Deus. Mais alguém que queria entregar o coração a Jesus, que quer entregar, eu vi você, meu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vi vocês aqui na frente também. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tem mais alguém que quer voltar para casa? Que quer voltar para os braços do Pai? Mais alguém? Glória a Deus, meu irmão. Eu vi sua mão estendida aí, você de azul. Nesse momento nós vamos adorar uma canção, adorar ao Senhor com uma canção. A canção que diz que Deus nos ama. Nós falamos sobre o filho pródigo, o filho esbanjador. Mas a verdade é que esbanjador é o nosso Deus. É o Deus que esbanja a graça. É o Deus que gasta tudo para ir na direção dos seus filhos. Vamos adorar ao Senhor dizendo que o Senhor nos ama, em nome de Jesus. Pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer,
Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Nesse momento eu queria convidar para você que se reconciliou com o Senhor Jesus, você que entregou a sua vida nessa noite ao Senhor Jesus, para que você viesse aqui à frente, sem temor, sem medo. Vem aqui à frente, podem vir. A banda vai continuar tocando e eu vou pedir que vocês venham aqui à frente. Vocês que se reconciliaram com o Senhor Jesus, venham aqui à frente. Isso, Deus te abençoe, minha irmã, pela coragem. Podem vir. Nós vamos esperar vocês. Pode vir, pode vir. Podem vir. Há mais alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Que quer sentir o abraço do Pai? Há mais alguém? Eu vou pedir que a igreja do Senhor fique de pé. Estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos. E adore ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, muito, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite em Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra é a verdade, ela é viva e eficaz. E ela tem poder, Senhor Deus, de falar o nosso coração, de transformar o nosso coração, de mudar a nossa história, Pai. E Deus, em nome de Jesus, eu te louvo e te adoro, Senhor. Porque aqueles irmãos que já conhecem ao Senhor, que já temem ao Senhor, que já fazem parte da Tua igreja, Senhor, tiveram coragem, Senhor Deus, de se colocar de pé, Senhor, diante do Senhor, reconhecendo, Deus, que o seu coração, Pai, às vezes se assemelha com o coração do filho mais velho, Senhor. Ó Deus, traz libertação, Pai, aos corações que desejam, Pai, serem livres, Senhor Deus, do espírito do irmão mais velho, Pai, no nome santo de Jesus. Eu oro também por aqueles, Pai, que se achegaram aqui à frente, por aqueles, Senhor Deus, aqueles que estão se reconciliando com o Senhor, estão voltando aos seus caminhos e entenderam quanto precisam do Senhor. Mas, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos ainda, Senhor, por aqueles que reconheceram o Senhor sobre todos os seus caminhos, que desistiram de caminhar sozinhos, Senhor, desistiram do projeto de autossalvação, desistiram do caminho da conformidade moral, desistiram do caminho do autoconhecimento e se entregam à graça que há no Evangelho de Cristo Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, escreve os nomes dos teus filhos, Pai, no livro da vida, Senhor. Ó Deus, muda a história, Senhor Deus, muda o coração.
Faz com que cada um dos meus irmãos aqui, Deus, se tornem pessoas, a imagem do Teu Filho Jesus, Pai, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que aqui na IBAN, Senhor Deus, que aqui na Tua igreja, eles possam encontrar, Deus, uma família, Senhor. Eles possam sentir o Teu amor, Senhor Deus, possam sentir, Deus, o Teu cuidado, Senhor Deus, através da vida de cada um dos irmãos aqui presentes, Pai. Nós adoramos ao Senhor e bendizemos ao Senhor pela alegria da salvação e pela alegria de pertencer ao Senhor. Que o Senhor possa receber todo o nosso louvor, que o Senhor Deus possa receber toda a glória e toda a exaltação. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Vá em paz, em nome de Jesus.